Doutor Marcelo Santos, como é que está a tradição frente aos ataques do besteirol, especialmente no Nordeste, mas em todo o Brasil? Graças a Deus, Erivan, a tradição resiste, permanece, e nós estamos num mês muito especial realmente, mas sem sombra de dúvidas é o melhor mês do ano, porque é um mês, acima de tudo, repleto de atrações culturais. Basta falar das festas juninas, que contemplam a melhor das referências, que é exatamente o período junino. Em contrapartida, nós percebemos com muita nitidez nos últimos tempos, principalmente, e este ano mais do que nunca, a atmosfera de besteirol, uma investida por parte do que nós convencionamos chamar de besteirol sobre a tradição junina, que é toda essa onda de negatividade, de retrocesso, especialmente no campo musical. Analisando inicialmente esse contexto de besteirol, de negatividade que vem tomando de conta do Brasil, essa atual junta de governo, chamemos assim, porque legitimidade não tem para nós chamarmos de governo eleito, porque de fato a gente constata no dia a dia nas ruas que legitimidade não há nenhuma. É tão grave que até a seleção brasileira passou a ser motivo de chacota. Veja o nível, né, a que ponto chegou essa onda de retrocesso aqui no Brasil. Até a seleção brasileira, que era uma referência também, passou a ser motivo de descrédito e de chacota. Então nós estamos no mês de junho e, respondendo a sua pergunta, graças a Deus a gente percebe que a tradição junina, ela resiste, principalmente aqui no seio do sertão nordestino. Eu tive a alegria de ir à região do Cariri, e a gente vê, Arivan, que a tradição junina permanece viva, nessa cultura da fogueira, as bandeirolas coloridas, enfim, graças a Deus, a gente percebe que o bem realmente ele se sobressai. E eu gostaria de citar aqui uma frase que é muito emblemática de um pensador chamado Roger Scruton. Ele diz assim: o conservadorismo é a filosofia do vínculo afetivo. Estamos sentimentalmente ligados às coisas que amamos e que desejamos proteger contra a decadência. E outro grande ícone nosso, aqui do Nordeste, o saudoso Ariano Suassuna, também tem uma frase que é muito emblemática. Ele diz assim: não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Essa frase é do Ariano Suassuna. E o que o senhor destacaria? Quais são esses artistas que vêm tendo essa posição vanguardista no sentido de manter a tradição e valorizar a cultura que seja realmente raiz? No início deste mês, Arivan, nós trouxemos até aí, não sei se vai ser possível exibir, mas nós trouxemos aí dois banners com a imagem do cantor Flávio José, sanfoneiro de raiz tradicional, uma das maiores referências aí, o Flávio José, uma referência no Nordeste, sanfoneiro, discípulo de Luiz Gonzaga, enfim. O Flávio José, há alguns dias, mostrou-se bastante triste, decepcionado com o fato de haver sido preterido, não só ele, como outros artistas tradicionais do Nordeste. A Elba Ramalho também se pronunciou nesse aspecto, e justamente em relação a essa invasão do besteirol no repertório junino nordestino brasileiro. Eles disseram que foram preteridos, deixaram de ser, inclusive, convidados este ano para tocar em cidades onde tradicionalmente se faz uma festa junina de grande proporção. Foram preteridos em prol de bandas outras, essas bandas atuais, comerciais de forró, que eu chamo de forró pornográfico, forró de baixo calão. Então ele se mostrou muito preocupado e triste, realmente decepcionado com o fato de ter deixado de receber alguns convites que tradicionalmente ele recebia nos anos anteriores, justamente por conta disso. Então basta a gente acessar aí o Google e filtrar, né, Festa Junina 2024, os banners com as atrações. De fato, a gente vê que está havendo uma contaminação do cancioneiro popular nordestino, principalmente o repertório junino. Eu fui a uma festa, sábado passado, fui convidado para uma festa, até uma festa institucional, festa patrocinada pelo nosso órgão de classe, e eu fiquei profundamente triste também, a exemplo do Flávio José, porque era para ser uma festa junina. Fui para lá como entusiasta que sou de festa junina, e chegando lá, honestamente, de junina não vi nada. Então a gente fica realmente muito triste porque vê que, apesar da resistência, da tradição junina nordestina, essas coisas estão, não pouco a pouco, mas vertiginosamente, de forma galopante, ocupando os espaços que antes eram titularizados pela verdadeira música nordestina junina, Arivan. Então, não foi a primeira vez que eu me deparei com isso, já neste mês de junho. Festas pseudo-juninas que de juninas
realmente nada tem. Então, é uma tristeza, eu concordo com o Ariano, a gente não pode abrir mão da tradição junina, a gente não pode permitir que o tradicionalismo, que o conservadorismo cultural, inclusive, dê lugar a esse tipo de coisa, que de fato trata-se de um grande besterório, né? E é lamentável. Mas o nordestino é, acima de tudo, um forte, e eu fico muito feliz de ver por onde eu andei esses dias, inclusive, ao longo à margem das BRs, inclusive, no dia de Santo Antônio, dia 13, várias fogueiras acesas ali nas portas das residências, as famílias reunidas. A gente vê que, de fato, a essência junina permanece viva, mas é necessário que nós também tenhamos um olhar especial para isto, porque a contaminação, de fato, é geral e chegou a um ponto em que até aborto, né, se está querendo implementar no Brasil goela abaixo. E eu faço também uma referência muito importante. Nós temos realmente aqui na nossa cidade outra grande referência cultural junina, religiosa, espiritual, que é a festa do Sagrado Coração de Jesus. Eu estive ontem participando de mais uma edição do novenário, do trintenário, né, do Sagrado Coração de Jesus, e na homilia de ontem, o padre Wagner, que me impressionou bastante pela objetividade, pela espontaneidade, falou que na liturgia católica, eu confesso que não sabia disso, a igreja só celebra anualmente duas festas de natividade, que são exatamente a de Jesus, no Natal, e ontem, dia 24 de junho, a de São João Batista. E fez referência à importância, né, de São João Batista como precursor de Jesus, né, aquele profeta que anunciou a vinda do Cristo. E eu falei agora há pouco sobre essa tentativa nefasta de implementação de aborto no Brasil, e ele citou uma frase muito emblemática do profeta Jeremias, que prova por A mais B, né, por inspiração divina, que aborto realmente é uma coisa aberrante e nefasta, quando ele disse que antes mesmo de nós nascermos, nós já éramos conhecidos de Deus, né? já existíamos. Uma prova viva, realmente, isto é fato, eu ratifico, de que a vida está presente, a vida existe antes mesmo até da concepção, porque Deus, muito antes mesmo de nós, como diz a frase de Jeremias, de nós estarmos no ventre da mãe, nós já éramos conhecidos dele. Então, a gente precisa, de fato, se agarrar a isto com muita convicção, com muita fé, com muita força, para evitarmos que essa onda de besterol e negatividade destrua todo esse grandioso arcabouço cultural, tradicional, a memória de nossos antepassados, e é o que ainda nos faz ter esperança em relação ao futuro. Então, nós precisamos contribuir realmente para que todo esse conteúdo, essa essência de nossos antepassados não seja simplesmente sepultada, enterrada por este movimento negativo e de retrocesso que nós estamos a ver diante de nós nos últimos tempos.